Boa tarde, estamos em mais uma ação e reação nessa quarta-feira, 10 de agosto. Hoje, quarta-feira, o Brasil indo razoável na Olimpíada, né? Uma medalha de ouro no judô, com a judoca Rafaela, uma medalha de prata no tiro, né? O rapaz que treinava em casa, montou um stand em casa. As pessoas ficam comparando o Brasil com os Estados Unidos, mas não dá para comparar, né? Nos Estados Unidos as escolas têm quadras, tem piscinas, e o esporte é muito ligado com a educação, né? Aqui é dissociado, as pessoas vão na educação física no colégio fazendo força, muitos não querem fazer educação física, muitas vezes o professor é desmotivado, joga uma bola de capão para os meninos, faz um futebol lá meio de moleque, uma queimada para as meninas, tal. Lá nos Estados Unidos eles valorizam o esporte, na China, com 3 anos, a criança é avaliada, né? Para ver se ela vai ser música, vai para a música, para ver se ela vai para o canto, para ver se ela vai para o esporte olímpico, enfim. Então, é outro tipo de relação com o esporte, né? Mas nós vamos aqui levando, de uma certa maneira, com uma medalha de ouro, o Brasil avança, né? Porque as pessoas pensam que as de bronze e prata contam para o desempate, mas o país que tem uma medalha de ouro valoriza muito mais, sobe muito mais que 10 de prata. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, Dr. Aldo dos Pinto, advogado e também comentarista da TV Com aqui. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço de verdade. E, como sempre, e não é retórica, é verdade, eu tenho que agradecer o tratamento que eu recebo aqui na TV Com por todos, desde o agendamento, do convite, a chegada, a arrumação do microfone, enfim. São profissionais aí, vou até endereçar uma carta aí ao diretor da empresa para que aumente o salário, apesar do momento de crise, porque capacidade, atenção, dedicação, eles têm aí de sobra. E nesse início... É bom mandar para o diretor, o presidente não, manda para o diretor, né? O diretor, que aí é mais fácil, entendeu? E nesse início de programa, eu gostaria também de registrar o boa tarde à dona Carla Capô de Casa, que se disse minha fã, a mãe do senhor Augusto, e ao Jean Cunha, que é empresário de comunicações, que gosta muito aqui do programa e mandou um abraço para você, Filete. Um abraço para o Jean, para a Carla, para a Valéria Capô de Casa, audiência aí da TV Com, e também o nosso comentarista, o Amigos da Água, o homem que aparece mais na televisão santista, ele e o Rodolfo Bonafim, toda hora falando do clima, das mudanças, dos nevoeiros, dos acidentes climáticos da região, o Miguel Escandão, nosso comentarista. Boa tarde a todos, é um momento muito grato para mim dividir esta mesa com você, Eduardo, e com o mestre Aldo na área jurídica. Estamos aqui na proposta de fazer com que essa caminhada diária faça polêmica e que traga uma reflexão e dividirmos temas interessantes para... E com relação à imagem que a gente está na televisão, não endosso as palavras do Eduardo Filete. Bom, já ligando para aqui para o 981-598868, o Durval Capifilho, nosso amigo, colunista social, ele quer falar de coluna social no programa dele, mas aqui ele manda as bombas, né? Aqui ele manda bombinha para mim aqui, mas não tem problema. Filete, queria dizer sobre o meu descontentamento com as obras do VLT. Calma, Durval, calma, daqui a pouco sai. Se não bastasse o cruzamento da Ana Costa, agora piorou. O da Washington Luiz do Canal 3 ao mesmo tempo. É muito irracional o que estão fazendo com a minha querida Santos. Trânsito caótico em determinadas horas. O VLT está muito vagaroso, as obras. O Durval Capfilho, falando que está impactando o trânsito da cidade. Aldo, essa questão do VLT aí, o Aldo sai cedinho de casa, Durval, não é igual você que acorda 9 horas, toma aquele café na padaria do Canal 3, aquele café gourmet, tal. O Aldo sai 6h30 de casa, vai para o escritório cedo, joga o carro no estacionamento, não vê nem o trânsito, depois volta 8 horas para casa. Não é igual, já almoça na cidade e tal. Você já tem esse privilégio de comer esse café, tomar esse café gourmet de manhã na padaria do lado do seu prédio, no Canal 3, né? Na Vila Rica, tal, e você sai 9 horas, já pega o impacto do trânsito. Mas, Aldo, brincadeiras à parte, um abraço para o amigo Durval. O VLT piorou as obras, o trânsito de Santos? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer as palavras que me foram direcionadas pelo senhor Miguel. E antes de começar o programa, ele deu uma rápida explanação sobre o trabalho da Associação Amigos da Água. Exato. E eu também registrei aqui o parabéns, porque deve ser uma missão diária, difícil, de conscientização. Acho que a maior parte é conscientização, né?
E com relação à comparação, a minha jornada é essa mesma, mas não me faça comparação com outras pessoas, não, porque eu não posso falar se a jornada do cidadão é de tomar tomar café da manhã às 10 da manhã, 9 da manhã na padaria do canal. Não, eu falei às 8. Ele vai trabalhar às 9, toma café às 8. Com relação ao VLT, Eduardo, nenhuma obra assim de grande importância deixa de trazer um transtorno momentâneo, né? Num ditado popular, não tem como a gente preparar um omelete sem quebrar ovos. Isso aí é algo que a sociedade tem que entender que vai acontecer. Eu acho que outras discussões que poderiam estar sendo levadas em conta com relação ao VLT. Muita gente já acha que o VLT já está chegando, aliás, já chega atrasadíssimo, né? Não vai dar conta de toda a demanda que tem. Eu acho que isso também é um excesso de pessimismo. A gente tem que ver como é que a população irá aceitar, né? O que eu vejo como algo que já deveria estar sendo exposto para a sociedade, né, é de que maneira que o VLT vai fazer a integração com as linhas de ônibus, de que maneira que o VLT vai harmonizar com os veículos que vão passar pelos cruzamentos, de que maneira que o VLT vai receber o ciclista. Eu acho que se não houver uma integração, e não adianta mencionar ou dizer que existe um projeto, a população que irá utilizar o VLT tem que conhecer o projeto. Antes desse projeto estar atuante, a sociedade já tem que estar treinando, vendo e sentindo como é que haverá essa integração entre o ônibus, entre os veículos, entre o VLT, entre o táxi, entre bicicleta, ciclovia, enfim. Se não houver uma integração, aí realmente vai ser um grande transtorno para a nossa sociedade. Miguel, essa questão do VLT aí, né? Essa questão de chega atrasado, mas pelo menos chegou, né? Agora, essa questão do VLT, a integração das bicicletas é importante. Tivemos aqui com o Gessé, né? O rei do Jabá, o nosso Maguila da Baixada Santista, o Gessé, né? Porque o Newton Neves põe apelido, por que eu não posso pôr também, né? O nosso Maguila da Baixada Santista, manda abraço para todo mundo aqui, né? Então, o Gessé, ele falou que não está explicado se o modal vai poder colocar bicicleta ou não. Mas eu entendo que o cara vem lá de São Vicente, ele vem de bicicleta, coloca a bicicleta no modal, vem até o porto, trabalha na área portuária e volta, certo? Mas se ele tiver aqui, se a distância do término do VLT em São Vicente for 4, 5 quilômetros a cara dele, às vezes não tem, ele vai ter que pegar uma perua, quer dizer, complica muito, ele vai de bicicleta, né? E até o dia que tiver um dia com um clima mais favorável, ele pode fazer o percurso de bicicleta. O dia que estiver chovendo, ele coloca a bicicleta no VLT. Então ele vai ter alternativa de transporte, como na Europa, né? Essa questão do VLT está impactando primeiro o trânsito e a segunda a questão das bicicletas. Olha, a minha opinião com relação ao VLT é o seguinte, eu tive experiências lá fora, então a gente tem um elemento que nós não consideramos, que é o comportamento da população em função do tema que está sendo trazido para a cidade no quesito transporte do VLT. Então as pessoas, está demorando todo esse projeto para ser finalizado? Está. Mas esse estresse, essa relação não vai mudar nada o resultado, ou pelo menos não vai mudar nada a velocidade da finalização da obra. O que nós temos é que sermos educados para que quando chegue o VLT, fique pronto, nós não fizermos a depredação, buscar fazer o lado de comportamento com relação a esse veículo, que me parece que é o veículo de primeiro mundo, mas nosso comportamento é de terceiro mundo. Então, esse estresse que está demorando não vai mudar a velocidade da finalização. Então, eu acho que... O Durval está falando que fecharam 2 avenidas, né? O Canal 3 é na costa. Conforme disse o Aldo agora, essa relação de desconforto é uma relação que vai ter que ser pago até vermos a finalização. Então, não tem outro jeito. Nós não vamos, pela irritação, porque está obstruído aqui, obstruído lá, que vamos mudar a velocidade. O que é importante é a gente se preparar no comportamento de que quando chegue esse veículo, a gente esteja à altura do veículo. Não faça, né, um trotuar de destruição, porque
eu acho que, pelo que a gente está vendo, o comportamento daqueles que estão em volta ou usando já não está da maneira correta. Então, eu acho que todos nós temos que ter uma análise do nosso comportamento se queremos estar no primeiro mundo ou buscarmos isso até o primeiro mundo. E com relação à bicicleta, essa experiência que eu tive lá fora, a dinâmica de colocar as bicicletas no VLT já é de mais de 40 anos que isso acontece. Então é uma outra comportamento do ser humano com relação. A bicicleta vai ter que fazer parte do VLT. Agora, como? Eu ainda vejo que tem que ser feito outros estudos, como, por exemplo, houve uma queixa com relação ao gradil, quer dizer, a maneira de proteger o VLT ou das pessoas que atravessam sem ter consciência na via. E isso causou um acidente e poderá causar mais. Agora, devido às reclamações das pessoas, que muitas estão, inclusive um dos amigos meus fez isso publicamente no jornal, e isso fez com que eles tivessem uma atenção para esse ponto. Então, eu acho que a voz popular, ela também colabora para que isso seja dinâmica melhor. Esta é a minha visão com relação a esse tema. Isso impacta para todo mundo, né? Ontem eu estava trabalhando umas 6h30, chegou um taxi dog. Taxi dog é essas pessoas que transportam o cachorro. Ah, ele quer pegar o animal da cirurgia. Vai. Uma mulher fez uma cirurgia, o animal estava pronto para ser entregue e a taxi dog que veio buscar, a proprietária devia estar trabalhando, então. Aí eu que tu pegar aquele não sei o quê, porque ela está atrasada, eu falei, dá tempo de eu fazer a receita? Interrompeu uma consulta, falei, pergunta só para ela se dá tempo de eu fazer a receita, porque eu estou me interrompendo a consulta. Se não der tempo de fazer a receita, ela vem no outro horário. Não, é que ela se atrasou pelo VLT. Beleza, é um atraso em cadeia, mas só que pode, isso também tu não pode chegar lá e achar que o Aldo tem que fazer uma petição sem assinar, achar que você tem que fazer, de repente, um projeto sem ler, não pode ser desse jeito, mas as pessoas ficam estressadas mesmo, como o Durval ficou, né? E aí eu falei, pergunta só para ela se dá para eu fazer a receita. Se não der para eu fazer a receita, aí ela, né? Não, que a mulher já quer que compre os remédios, então ela já queria. Era muito mais fácil ela ter ligado, olha, eu estou presa no engarrafamento. Daria para já adiantando o gatinho da minha cliente com a receita? No intervalo entre uma consulta e outra não, mas ela chegou atrasada, nervosa, queria que a gente desse o animal com a receita, interrompesse uma consulta. Aí a mulher da consulta, muito educada, falou, não estou com pressa, pode interromper. Aí eu fiz a receita direitinho, uma receita bem mais explicativa do que eu faria normalmente, porque o cliente não estava ali na presença, tal. Quer dizer, mas aí o VLT atrasou, mas ela chega lá com pressa. Tudo bom, vai todo mundo atrasar um pouquinho. Se ela vai no cinema às 10 horas, que não vá hoje. Eu sei que, assim, 6h30 da tarde, o que ela ia fazer, né? Então, tudo bem. A gente fica assim, mas também não dá para apavorar tanto, e o atraso é em cadeia, porque ela atrasou para buscar, a proprietária estava preocupada, ela atrasou a mulher que estava aqui, porque eu tive que interromper para fazer uma receita, chega uma certa maneira que o impacto é normal. Agora, não deixa de ter uma certa razão, o Durval, né? Que você pega duas avenidas perto assim, causa um impacto maior, né, Aldo? Mas será que esse impacto aí é do VLT ou de quem está fazendo a logística do trânsito naquele período de obras? Então a gente tem que saber... não é do VLT, o VLT é um objeto, porque né? senão o VLT acaba pagando um preço que nem é dele, ele nem está pronto totalmente para receber algum tipo de crítica. Ele está pronto do São Vicente até o Canal 2, né? Mas sim, mas totalmente, né? A reclamação fala da Washington Luiz e de outro ponto, né? Então, na Costa. O VLT é uma coisa, a logística, creio eu, de quem está operando o trânsito para que as obras avancem, eu acho que é outra que deveria estar interligada. Mas sabe o que eu vejo? A culpa de quem é? Do computador, do mouse ou de quem está no meio dele, né? De quem está fazendo a logística. Não é isso? O que a gente vê muitas vezes, Eduardo, é que nós, e eu me incluo nisso, nós estamos condicionados a esperar de que maneira será. Ora, a sociedade tem que dizer para quem está no governo como ela quer. É o inverso, né? Nós temos, não digo nem o costume, mas nós estamos condicionados a isso. E enquanto a sociedade não se organizar numa democracia, tem que falar de política sim, enquanto nós não nos organizarmos em termos de política, vai continuar reclamando sempre. Mas o ideal é sair dessa condição de reclamação. Primeiro mês, a lei do farol, 17 mil motoristas são multados, né? Então, desde 8 de julho, transitar em rodovias sem farol baixo ligado é considerado inflação média. Essa questão, muita
distorção, né? Pessoas falando que não adianta nada, pessoas falando que adianta muito, outros falam que países nórdicos, onde tem aquela escuridão, é obrigado, que aqui não precisaria, que aqui é um pega-trouxa. E hoje a Prefeitura de São Paulo, que arrecadou mais que 1 bilhão de multas, né? E o prefeito fica contente com arrecadando cada vez mais multas, enquanto deveria ficar contente de arrecadar cada vez menos, ou seja, educar mais para multar menos, né? Mas muitas dessas multas devem ser aplicadas no trânsito e as pessoas reclamam que não são, tal. Queria saber a sua opinião, Escandão, sobre essa questão do 17 mil multas desde o dia 8 de julho. As pessoas vão viajar, esquece o farol ligado, outras têm carro automático, já estão ligando, que vão muito para São Paulo. Por exemplo, eu, uma vez por semana, eu tenho que ir lá por motivos profissionais. Eu já deixo o farol do meu carro ligado. Então, eu já ando de farol baixo o dia inteiro. Ou seja, na cidade ajuda também, né? Lá ajuda para eu não esquecer. Mas, de uma certa maneira, ela vai gastar mais a lâmpadazinha, ou seja, vai ter um consumo maior, tal, ou seja, também está gastando energia, né? Agora, essa lei, você concorda com essa lei? Essa lei é uma lei para o Brasil? É uma lei para pegar pegadinha, como muita gente fala, para ganhar dinheiro de multa? O que você acha? Muito bem. Esse tema, volto a dizer, pela experiência vivida lá fora, há 30 e poucos anos isso já se fazia especificamente nos Estados Unidos. Que todo mundo andava, eu achava estranho, né, todos os faróis acesos, porque eu vinha de um país de terceiro mundo e a gente foi para o primeiro mundo lá. Então, e tem outro elemento lá que aqui ainda não aconteceu, que é não baixar o vidro totalmente. O vidro lá é obrigatório, já vem de fábrica que o vidro que você tem acesso, ele não abre totalmente. O vidro fica pela metade. Para evitar a pessoa botar o cotovelo para fora, acidentes. Que ainda não chegou essa lei, ou pelo menos alguns carros importados são assim no Brasil, né? Os que vêm de fora já vêm com isso, mas os que são fabricados ou que vêm aqui não vêm com normas técnicas nesse quesito. Mas com relação ao pega-trouxa, que é a expressão que você leu aí sobre esse tema, eu diria o seguinte: os automóveis que estão sendo produzidos atualmente, eles estão vindo já com automático. Você ligou, já vem a luz acesa. Então, a sugestão minha, e eu até ia me aventurar nesse universo, que era fazer um sistema de relé, quando você dá partida, já liga tudo. Já liga. Então, não iria mais o pega-trouxa. Por quê? Na ação do você ligar o carro, já está ligado o farol. É um relézinho que se acopla ao sistema e você já liga e não vai ter esse pega-trouxa. Poxa, então é bom tu me avisar, porque eu já podia montar uma fábrica de relé, hein? Que vai dar dinheiro, eu já tinha, quem montar essa fábrica aqui, quem tivesse informação privilegiada, como aquele estojinho de primeiros socorros, extintor de incêndio, vai ganhar dinheiro, hein? Há uns 2 meses atrás eu comecei a elaborar um projeto para fazer isso, mas o capital e uma série de coisas me desviou desse objetivo. Mas a ciência técnica e o conhecimento eu já desenvolvi. Esses carros mais modernos, você já tem esse dispositivo, o carro mais moderno que você já vem pode... acoplado o sistema que aciona o sistema de farol. Então, eliminaria-se isso aqueles que têm veículos antes dessa normativa, dessa industrialização desse item. Com isso, evitaria. É lógico que o poder público precisa de normas. As normas, elas às vezes beneficiam o poder público no que tange a arrecadação. Mas, como seres humanos que estamos em evolução, nós temos que entender que temos que nos adaptar a isto e buscarmos uma maneira de entrar numa disciplina, porque somos 7 bilhões de pessoas querendo ter todos os benefícios, ter automóvel, ter alimento, ter água. Aliás, água, como disse o professor Aldo, me deu essa linha de vida, que é defender a água. Então, as pessoas ainda não entenderam que o mundo tem que ser dividido. E cada vez está chegando mais gente. E se nós não tivermos uma disciplina, uma organização, a bagunça vai trazer problemas seríssimos de saúde e de perda de vida e perda de caminhada, né? Então, essa é a minha colocação sobre esse tema aí. Essa questão, Aldo, 17 mil motoristas multados, o que você acha dessa lei? Desde 8 de julho, transitar em rodovias sem farol baixo é inflação média.
Eu lembro quando começou a lei do uso obrigatório tanto do capacete para quem é motoqueiro como para o cinto de segurança, né? Num primeiro momento, a sociedade inteira odiou. Né? O uso começou a ser feito por conta das multas pesadas, né? Somente depois, e muito tempo depois, com as estatísticas sendo apresentadas, com a queda de morte por conta disso, é que algumas pessoas passaram a entender. Outras não entendem até hoje. Mas eu vejo que hoje, acho que já virou automático o motorista entrar no carro e já colocar o cinto de segurança. O que faltou, o termo que você usou, é um termo mais agressivo que o anterior, que também era utilizado como caça-níquel, indústria de multa, enfim, é tudo do mesmo balaio. O que falta, na verdade, é informação. Me parece que essa lei, entre a entrada em vigor e já a aplicação dela, demorou apenas 4 dias. O tempo. Então, ficou evidente que não deu tempo para informar a população. Mas essa lei já está tramitando há um bom tempo. Aí eu pergunto, por que antes dela entrar em vigor, esse assunto não foi discutido com a sociedade, já não foi colocado nas escolas que ensinam os motoristas atuais? E certamente isso poderia já estar sendo discutido e ser aceito ou não, mas com elementos técnicos. Hoje, o que a gente vê é 17 mil multas, nós temos que concordar. No período curto ou nenhum de informação e a quantidade de multas arrecadadas, evidentemente que esses argumentos ou apelidos que estão sendo colocados têm uma certa justificativa. Você achou que foi pouco tempo para informação? Nenhum tempo para informação. Nenhum tempo. E tem pessoas que têm carro automático, né? Esses carros, por exemplo, tinha um amigo meu que estava no programa, um advogado também, tem uma Mercedes, né? Muito bonita e tal. E ele estava me mostrando que o carro dele, quando começa a escurecer, liga o farol. E esse sistema de deixar ligado não funciona. Por dia não funciona. Não, por dia não funciona. Então ele tem que lembrar. Já outros, como o nosso amigo Escandão falou, dá para você fazer. No Fusquinha, você põe um aparelhinho, ele já melhora. No dele, que é um carro importado alemão, já não funciona esse sistema, né? Mas sabe o que é mais difícil? Desculpa, só para completar. O que é mais difícil é fazer com quem tem o Fusquinha lembrar que tem que usar o farol baixo durante o dia. Com certeza. O que eu acho assim, por exemplo, você está na Imigrantes, às vezes a 120. Aí tem uma placa de 100. Aí você, beleza, você diminui o 100. Não, mas eu diminui o 100 já era lá atrás. Não, mas eu pensei que quando ela passar por... Não, tal. Aí vai para 80. Pô, beleza, 80. Então, mas o 80 eu penso que é debaixo da placa. Não, ela já é quando você viu lá atrás. Então, essa confusão que eles fazem, como em São Paulo, chega no viaduto lá, eles põem a placa 70, mas 70 já é 100 metros atrás. Ou como você está ou como o prefeito de São Paulo, que acha que é 50 por hora, tudo bem, diminui a estatística no trânsito, eu concordo. Se você puser 0 km, não tem batida também. Se põe 0, não vai ter batida nenhuma, beleza, põe 0 km. Ele põe 50 e ele diz que a mobilidade tá melhor. Aí não tem como se justificar, né? Só se ele mudar a física, a matemática. Que ele falou que 50, São Paulo está andando mais rápido. Não dá para entender, mas ele falou isso, que a 50 por hora o fluxo do trânsito está melhor em São Paulo. Até deve estar, se evitar alguma batida, talvez naquele ponto específico da batida esteja, mas no contexto geral, agora lógico, se você puder 30 por hora, no Rodoanel tem lugar que é 40 por hora. Pô, beleza, ninguém vai bater a 40 por hora, eu concordo. Mas 40 por hora no Rodoanel é seguro, existe segurança, é complexo, né? Então parece que às vezes alguns lugares é importante e outros é pegadinhas, né? 40 quilômetros. Eu sei que para ir fazer alguma audiência em São Paulo, eu tenho saído 1 hora antes daquilo que eu já saía para fazer, para evitar qualquer tipo de... Eu sei, já vai a 80 por hora, é melhor chegar bem antecipado do que encarar esse trânsito de 50 por hora. Exatamente. Bom, nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com mais Ação e Reação. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. De volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta quarta-feira, dia 10 de agosto, com o advogado Aldo Santos Pinto, comentarista do programa, e também com o Miguel Escandon, do Amigos da Água, também comentarista desta casa. Mandar um abraço para o Reginaldo, que está vendo o programa de São José do Rio Preto. Ele está vendo o programa de São José do Rio Preto. E tem uma pergunta aqui, vamos abrir para as perguntas agora, muitas perguntas no programa. O Aldinei está perguntando para o Miguel Escandon, o Aldo também pode responder, se você saberia se há alguma previsão de subsídio na venda de equipamentos individualizados de água ou de desconto em impostos, né? Aí ele explicou melhor, equipamentos de água individuais em condomínios, se existe algum tipo de desconto, alguma lei que está sendo formatada aí para isso. Muito bem. Como é o nome? Adinei. É o seguinte, a informação que há muitos e muitos anos atrás a gente via nas assembleias discussões de consumo exatamente do tema água, entre outros, né? Eletricidade. Mas a água era um conflito porque a pessoa ouvia o outro consumir no andar de cima, andar de baixo. E esse conflito era gerador de áreas até de relações sociais entre os condôminos. E há vários anos, aproximadamente 12 anos atrás, nós, Amigos da Água, quisemos entrar
com uma ação de uma maneira que tornasse isso público, né? De todas, a obrigação de ter medição individual primeiro, para ter a relação de que quem é consciente e quem não é. Então, tem pessoas que não sabem os seus limites, aí como é conta conjunta, vai pagar o condomínio e eu vou gastar porque eu estou pagando. E o outro que tem consciência ou que não tem a atitude de consumir, ele acaba pagando. Isso é o conflito na relação de condomínios. Deveria ser obrigado, né, deveria ter uma maneira de que o poder público subvencionasse essa aparelhagem de medição individual. Odômetros individuais, né? Hidrômetros. Hidrômetros, é. Isso, exatamente. Mas isso tem um custo que, por vezes, está lento em relação à perda do líquido precioso que é a água. Então, a nossa sociedade anda muito devagar em relação à destruição. A destruição é muito mais rápida. E a destruição também traz a desarmonia entre as pessoas. Porque muitas pessoas já estão começando a ter atitudes conscientes. Existem pessoas que são conscientes, mas não conscientes ativas. Ela é consciente porque sabe, mas também não faz. Então, esse tema, para mim, é desconfortável, porque isso é uma luta que há muitos anos a gente vem passando, falando. Os prédios modernos já tem, né, Escandon? Isso aí, o prédio moderno já tem. Está sendo iniciado agora. Já tem. Prédios modernos, os novos já estão tudo com isso. Os novos, né, que você está se referindo, de pouco... vai de 3 anos para cá, né? Isso. Mas não foi considerado, e aí eu quero pegar o gancho dele, quando se usa a privada com água de beber. Quer dizer... sabe, a nossa sociedade ainda está longe de entender o drama que estamos sendo vítima. Você imagina o sujeito, e você sabe tanto, e o Aldo sabe tanto mais do que eu, que a ação da descarga é a água da torneira, a mesma água que vai para a torneira vai para a privada. Cada vez que eu vou num lugar e aperto a descarga, eu fico num desconforto, numa raiva. Por quê? Estamos gastando de uma maneira imbecil, estúpida, um líquido que foi tratado, enfim. Para a concessionária, tudo bem que ela está ganhando. Aliás, a gente tem arestas com a concessionária. E muitas arestas com essa concessionária. Essa e todas as outras. Eu estou falando porque estamos sendo vistos agora em Goiânia, por amigos da água lá em Goiânia, que nos acompanham e nos dão relatos de lá. Então, a minha posição é que eu estou em desconforto sempre que o tema água entra de alguma maneira. Estou sempre em desconforto. Doutor Aldo, essa questão aí dos hidrômetros, do amigo Aldinei da Embaré, audiência maciça lá em Embaré, e ele também sempre ligando, participando, a sua esposa também. Até parece surreal, né? Uma água potável indo para, literalmente, pela descarga. Né? Literalmente. Pela descarga. Mas o poder público, ele poderia, se é caro o incentivo com aporte financeiro, poderia, de repente, baixar regulamentações onde os prédios novos só fossem aprovadas novas construções. Não, onde já está, Viodo, já está essa linha de lei já está sendo motivo já de... Sim, mas ainda não está vigente isso. E o que a gente vê que são... Nós também identificamos muitos projetos que já foram aprovados sob a égide de uma lei antiga e tem um prazo para construção, e nós temos muitos prédios novos, mas o projeto dele não é novo, já foi aprovado lá atrás. Então é um prédio novo, que ele não tem essa preocupação, até porque não havia nenhuma orientação, nenhuma influência do poder público nesse sentido, né? Então, enquanto o senhor fala da água, ela é importante ser falada a todo momento, mas antes da água, eu falo em vários programas que eu participo, é que a educação está antes, né? Se houvesse uma educação de verdade, ou seja, no sentido de também conscientizar o uso de todas as riquezas do meio ambiente, nós estaremos discutindo outras questões. É por isso quando surge o tema ligado ao assunto jurídico, libera ou não libera o consumo de algum tipo de entorpecente, eu pergunto, nós sequer cuidamos da nossa água, nós não temos educação suficiente
para o dia a dia, nós queremos liberar o quê? Liberar droga. Quer dizer, o povo busca um tipo de liberdade, mas esquece de tanta coisa que é muito mais básica, muito mais importante. Eu não consigo pensar em algumas situações avançadas, como a proposta de estudo de libera entorpecente, se antes não solucionarmos outras questões, né? A nossa sociedade tem que primeiro pensar, se organizar, para saber de que forma que ela vai tratar desse assunto, por exemplo, entorpecente. Eu dei risada porque sexta-feira passada fizemos um programa aqui com o mestre, né, do Hare Krishna, um indiano que edita o seu 6º livro no Brasil, que viaja o mundo, né? Ele sai daqui, ia para o Rio de Janeiro, depois ia para Houston, nos Estados Unidos, né? Ele é um itinerante, ele não tem casa fixa, ele é convidado para dar palestra em vários países e tal, né? E ele pregava o amor e tal, né? E me falou, olha, não adianta tu falar inglês com ele não, porque tu não vai entender inglês do indiano. Então veio uma menina, até 23 anos, uma menina do Rio de Janeiro, que se converteu e mora hoje num templo, no Rio, fazendo... E ela falou, antigamente eu era uma menina que gostava de namorar, falou pra mim aqui, uma menina até bonita, né? E ele falava inglês, e eu falava algumas coisas ela ficava traduzindo para o que o telespectador entendesse bem, né? E aí, uma hora, ela falou assim, eu era uma menina que gostava de namorar, fumar uma maconha e tal. Ela pensou que eu ia ficar impressionada. Eu falei, mas a maconha do Rio era boa? Como é que era, né? E ela tomou um susto, porque ela falou assim, eu gostava de fumar maconha, tal. Mas foi um programa muito bom, porque ela falou que se converteu, tudo. E a menina, você vê, 23 anos, fala inglês fluente, faz faculdade no Rio, tudo, só que se converteu, né? E foi um programa bacana, sexta-feira, quem quiser ver na reprise. E ele falou sobre a humildade, sobre o humor, né, que as pessoas têm que ser bem-humoradas. E eu tenho um menino aqui mandando o Josué mandando uma brincadeira aqui, mas eu não vou ler não, porque tá muito engraçado, né? Fala, por enquanto eu não vou deixar o nosso amigo boiando, então eu tenho que apertar a descarga. O Josué do Imbaré tá fazendo uma brincadeira com o Escandon. Ele falou assim, fala pro Escandon que por enquanto eu não posso deixar o negócio boiando, então eu tenho que dar descarga. Olha, eu não tenho resposta para a sua... É brincadeira. A Valéria Tavares, é engraçado, Valéria, quer polemizar o meu programa aqui, pô. Eles querem me derrubar, Aldo. É engraçado que a bicicleta não é obrigatória em iluminação. Tem um monte de gente na ciclovia à noite que não usa, vai na contramão, no escuro, ciclistas na contramão, não são punidos. Quando estão fora da ciclovia, vão todo mundo na contramão, sem luz, e é muito comum atropelamentos de bicicleta. Realmente, muitas bicicletas fazem certinho, mas hoje em dia bicicleta, motoboy, é tudo pela contramão, né? Não são todos, né? Mas é complicado isso aí. Mas eu volto a falar o que o Aldo estava comentando agora, esse lado de comportamento, da conscientização, vem antes da água, mas como é que quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Então, conscientização é o lado de ter a relação, o que é ser um cidadão. O indivíduo, a maioria não sabe o que é ser um cidadão. Então o caos se monta e estamos aqui no quem nasceu primeiro ovo ou a galinha, mas está uma confusão que isso não vai levar a caminhos muito bons de futuro. O Gilberto da Ponta da Praia manda um abraço para o Dr. Aldo, para o Escandon, fala que o programa está muito bom, né? Vamos falar dos nossos apoiadores. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Ozan, plano de assistência familiar. Tem que pagar água PRE aqui, senão tu não fala dos anúncios aqui. Complica. Mas eu tenho plano, viu? Aqui o pessoal da TV Com todo tem o plano. O patrão presidente, o Augusto Capô de Casa, que vai receber uma carta do doutor Aldo, falando que os funcionários, que a Gisele, a Reale, eu estou endossando a carta aqui. A Daiane, a Cris, a tá Thaís, a Amanda. Já vai virar uma baixa assinada. Pelo índice Todos os funcionários. Aqui é a dona Joana, que faz o melhor café da Baixada Santista aqui da televisão brasileira, que todo mundo quer reivindicar o aumento aqui, né? Entendeu? Com certeza. Essa carta vai ser bem regida pelo Aldo, advogado. Deixa eu só fazer um adendo aí. O filhotinho não está falando nada, hein? Eles não estão reivindicando, não vamos criar confusão. Eu estou dizendo que eles merecem. É uma situação bem... Eu estou endossando o merecimento. Ótimo. Isso. Eu estou endossando o merecimento. Mas o Augusto já deu o Ozan para todo mundo, plano de assistência familiar aqui, ligue para o 32 28 8000. Fala com o Fábio Garibe lá e resolve. Plano da Ozan, mais de 500 mil pessoas na região têm Ozan. www.ozan.com.br. Faça com o Miguel Escandon, os amigos da água, né? Nosso amigo Nelson, nosso amigo, todos os amigos amigos da água, e também com a TV Com que tem o plano de saúde e assistência familiar Ozan.
Também mandar um abraço pro pessoal do Boqueirão Express Grill. Hoje eu vou comer lá no Boqueirão, né? Com meu amigo Nelson, meu amigo Paulo. Hoje o Escandão vai pagar lá, hoje o Escandão tá com dinheiro aí. Eu tenho um vale despesa no seu nome para consumir lá, viu? É no meu nome? Eu tô com vale lá para comer todo dia lá, né? Entendeu? Lá no Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Comidas maravilhosas, né? Tudo aí para você que tá de dieta, quem não tá de dieta também, tem os doces, olha que beleza. Ao lado da Unisanta e em frente ao Supercentro Boqueirão, o supercentro mais antigo do Brasil, não é isso? É uma tentação aquele alimento que eles fazem lá. E tá num lugar aprazível, o primeiro shopping do Brasil, hein? Pouco se comenta isso, o Supercentro Boqueirão. Hoje eu mereço, porque eu esqueci o terno e gravata, tive que fazer uns 100 metros aqui, lembrei do Bolt, a Gisele ficou brava comigo aqui, que o programa começou 3 minutos atrasado, mas eu vejo o Aldo aí tudo elegante, tudo. Eu falei, se fosse o Escandão aqui, com a roupa de militar que ele vem aqui, o Finetinho vinha com a roupa dele, mas eu vi o Aldo todo elegante aqui, tive que fazer os 100 metros livres, até o Maninho lá falou pra mim, 100 metros corrido, né? Até a menina falou, pô, olha o Bolt aí. Fui e voltei lá no carro, o carro estava longe, que agora não pode parar no Canal 2 aqui, mas a Gisele, que está de São Vicente, que ganha aqui o Boqueirão Express Grill, ganha um VIP lá para o sábado e domingo, né? Hoje começou atrasado. Quando o convidado atrasa, e eu quero começar o programa sozinho, ela quer esperar os convidados. Mas quando hoje eu atrasei, pela primeira vez, o Filetinho esqueceu o terno no carro, já tomei bronca aqui, entendeu? Vou reivindicar esse aumento, vai ser um aumento menor para a Gisele, que está muito brava ultimamente, entendeu? Tá certo. Bom, temos mais perguntas aqui no programa. Bom, aqui nosso amigo Aldinei mandando um abraço, falou que ele também tem teusão, olha lá o Aldinei me ajudando aqui na propaganda, né? Também o Alcino pergunta para o doutor Aldo, também para o Escandão, mas a pergunta é direcionada para o Aldo, o que ele acha daquela favela atrás do Muro da Lamentação na Imigrantes? Que ele acha que o Estado não viu a favela, o que adianta construir o muro e a gente continua tomando pedrada? Que o secretário de Muro veio ontem aqui no programa e falou que é a melhor estrada do Brasil, uma das melhores do mundo. Isso a gente já sabe, o Cino comenta, mas cadê a segurança? Então a questão do doutor Aldo, que vai muito para São Paulo, ver processos e algumas coisas que ele tem em São Paulo, queria saber como é que você se sente voltando de São Paulo de carro, muitas vezes. Em primeiro lugar, é triste ver que o Estado parece que vira as costas para algumas comunidades, né? Evidentemente que eu não me sinto tranquilo com relação à segurança, né? Tem um escritor chamado Flávio Tavares, ele é jornalista, prêmio Jabuti 2010, 2011, que ele fala que nós vivemos hoje a terceira ou a quarta guerra mundial, uma guerra moderna, uma guerra urbana, onde nós, na rua, estamos presos. Nós não baixamos o vidro do carro, nós andamos com medo, enfim, tem lá todo um texto bacana, foi até publicado esses dias nos jornais aí do Estado, que reflete muito essa questão da violência. O muro vai resolver? Pergunto, o muro vai resolver essa questão? Né? Pode resolver parcialmente, mas fica o esconderijo também, né? Talvez o muro dê uma sensação imediata de segurança para quem está passando ali. Mas o muro vai resolver a origem de tudo isso, né? Onde é a origem? A origem ela pode ter diversos pontos de vista, mas nós não podemos perder de vista que para a construção das nossas rodovias, diversos trabalhadores honestos vieram trabalhar nessa construção. E onde é que eles estavam morando? Onde é que eles estavam alojados? Certamente eles estavam morando próximo do trabalho, né? Talvez aí a origem de muitas construções até clandestinas, mas clandestinas de certa forma, né? Porque o poder público estava construindo e estava sabendo de que forma que os seus trabalhadores estavam morando, dormindo, sei lá, se dormindo, morando, ou se só trabalhando e descansando um pouco, trabalhando 24 horas, né? Então hoje chegou a um ponto que está do jeito que está e nós não podemos simplesmente construir um muro. Evidentemente que o muro resolve a questão da sensação da segurança, mas somente a construção do muro, desculpa, você está empurrando esse problema que vai lá, quando terminar o muro, continuar. Escandão, a questão da segurança a imigrantes, o pedágio mais caro do mundo por metro quadrado de estrada, né? Uma estrada realmente maravilhosa, mas que teve esse problema, ainda tem esse problema da insegurança, com arrastões, com gente tomando pedrada, mortes, que é uma coisa, logicamente, que o secretário de Muro ontem, não é a pasta dele, ele faz
interligação das cidades, as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, né? Ele não é secretário de Segurança Pública, né? Então ele ele ressaltou que a estrada é boa, tal, mas que é um problema que o estado tem que resolver, né? Mas hoje o Alcino, um abraço para o Alcino, já está pontuando aí na questão da segurança das estradas. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse que a estrada, uma das melhores estradas do Brasil é essa aí. Só que tem uma coisa, a estrada, não o entorno da estrada. Então, o que o Aldo falou, eu vou só dar um repique nisso, dizendo o seguinte, aquela margem toda que acompanha a estrada teve ocupações irregulares que estão se tornando regulares, aquilo faz parte do meio ambiente, aquilo lá não poderia ser ocupado. Então, isso é uma consequência que vai gerar a contínuo problema. Você pode fazer muros cada vez mais altos, a um ponto de que o agressor vai até se machucar ou vai morrer querendo pular um muro. Então, esse muro, acredito eu que do jeito que está sendo feito, pensado, vai ter que ser muros de 100 metros de altura. E isso acredito que não vai resolver nada. E, além de tudo, o meio ambiente está sendo degradado. Volto a dizer, eu sou defensor e 100% e acabo sendo ecochato, mas não é por aí. É a revolta de estar vendo que não é o caminhar da sociedade por esse caminho, por esse lado. E outro elemento que, para endossar, e não tanto que é a melhor estrada do Brasil, pode ser, mas as experiências lá fora que eu tive, volto a dizer, quando comento isso, muitas pessoas dizem, puxa, Escândalo, você fica falando lá de fora. Mas eu vi coisas que poderiam ser ajudadas e poderia ser. Por exemplo, eu parei em certos momentos que eu fui para os Estados Unidos para trabalhar. Eu não fui para passear. Eu fui a trabalho e morei lá e tenho cidadania americana. Mas não é esse o fato. A estrada, eu parava justamente para ver como, quando havia chuva, a intensidade de chuva, eu tinha uma segurança muito grande. E até o sistema de asfalto das estradas, ela é feita com ranhuras, de maneira tal que a água escorre para as laterais. Eu não vi isso em nenhum lugar aqui no Brasil. E olha, é um negócio de 30 anos atrás. O meio-fio era arredondado para evitar que acumulasse resíduos nas ruas e lugares. Então, tem tantos detalhes que poderiam ser feitos e não ser feito por quê? Não sei. Quando que nós vamos estar pensando melhorar, que a caminhada nossa é ser feliz? Mas não, cada um procura aqui um tirar do outro. É um caos. Doutora, essa questão, queria mandar um abraço para o Mário Gil de Portugal, que está vendo o programa, que outro dia ele foi no canal 22, que é um músico internacional, e citou o nosso programa aqui, ele vê pelo www.tvconsantos.com. O Alexandre da Inovete, meu amigo lá do Rio de Janeiro, está vendo o programa também, da grande Inovete, e ele fala que a mobilidade urbana no Rio, para quem tem carro, está horrível, né? Mas que o Rio, com certeza, vai ganhar muito com isso, né? Eu sempre falo para os cariocas que reclamam, Aldo, que o Rio de Janeiro está reclamando de barriga cheia, né? Porque eles têm o BRT, o ônibus, que chegava até Ipanema e Barra. Hoje passa Recreio, vai até Santa Cruz, vai até a base militar, pegando perto de Sepetiba, perto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, perto de Itaguaí. Quer dizer que eles pegaram esse BRT, que é um ônibus e tal. O VLT sai do centro e vai até o Engenhão, quer dizer, então eles ganharam modal aí muito importante. Eu acho que o Rio de Janeiro, a única preocupação que eles têm que ter é como eles vão usar esses modais, não de transporte é tranquilo. Como eles vão usar esses modais, por exemplo, a Vila Olímpica é maravilhosa. Como eles vão usar essa Vila Olímpica, numa maneira eles conseguirem conservar o Maracanã, o Engenhão, a Vila Olímpica, ter eventos para que eles consigam sustentar esses equipamentos enormes que o Rio. Mas o Rio ganhou muita coisa, ganhou em mobilidade, ganhou em metrô, ganhou em tudo, né? A Dilma deu muito dinheiro para o Sérgio Cabral, se foi desviado ou não, uma parte vai ficar no Rio. Isso aí o poder público tem que julgar. Mas o Rio de Janeiro ganhou muito, né? Tá um problema de mobilidade, mas quinta, sexta já decretaram feriado no Rio e tal. Então o Alexandre está reclamando aqui, mas com certeza o Rio vai ganhar muito depois das Olimpíadas, né? Eu acho que o Rio, ele
sempre vai ganhar, ele vai ser sempre considerado por muita gente, de maneira equivocada, mas vai ser sempre ser considerado como a capital do Brasil. Ele tem esse status no turismo de capital do Brasil. Quando se fala em Brasil, ninguém fala em Brasília, São Paulo, fala Rio em primeiro lugar. Esse status, apesar da violência que nós sabemos que é uma guerra civil aí, o dia a dia morre, sei lá quantas pessoas pelas divulgações que nós lemos, mas o Rio ele vai sempre surfar nessa onda do status de capital do país, e pela beleza que tem, ele tem que ser bem observado mesmo. Escandão, a questão do Rio de Janeiro, mobilidade urbana, vai ganhar muito o Rio depois da Olimpíada? Então, eu tive acesso a uns e-mails que me foram mandados sobre o que ficou nas Olimpíadas de outros países, né? Então, é muito triste o que a gente viu nos outros países. Eu posso citar a Grécia, que ficou um desastre depois das Olimpíadas. Do que ficou, não se manteve aquilo. Barcelona ficou bonito. A Barcelona ficou, mas também houve residuais lá que não é comentado, mas também teve uma aparência, mas houve uma deterioração que não foi mantida a aparência que foi quando lá foi. Em Portugal também teve situações daquela Expo 98, também houve uma série de coisas. O que quero dizer é o seguinte, que esse legado que trouxe as Olimpíadas é muito mais do que a medalha, né? É o legado que se deve ter para melhorar a sociedade. Espero eu que faça-se a continuidade, a manutenção disso. Mas eu tenho minhas dúvidas com isso, né? Eu tenho minhas dúvidas que a Lagoa Rodrigo de Freitas vai ser despoluída ou vai ser continuada essa limpeza que eles tentam fazer. Então, eu não sei, tenho minhas dúvidas que esse legado continue sendo mantido. Domingo nós tivemos a festa do Negreiros aí, uma festa muito bacana, o pessoal da TV Com compareceu lá na Atmas, né? Aí o ex-árbitro Renato Braga, Negreiros, eu e o Paulo Alberto, que faz o radar esportivo aqui da TV Com, né? Aqui o César Maluco, o palmeirense César Maluco, centroavante, que deu a hora da graça, muitas personalidades da região, Rivelino e muitas pessoas. O Negreiros completou 70 anos, parece um garoto. E aí o Antônio Carlos da Atmas ali, o grande anfitrião, né, do evento, né, que abriu a Atmas, um churrasco maravilhoso, parabéns Negreiros, mais 70 pela frente aí. E eu tive a felicidade de dar carona pro canhão da Vila Belmiro, o Pepe, né? O Pepe. E eu brinco sempre com o Pepe, eu falo, Pepe, o bom foi o Zagallo. E tava o Edu e o Pepe, né? E eu falei, o bom foi o Zagallo. O nosso amigo Pepe, na sua humildade, que é peculiar, falou para mim, olha, o Zagallo, ele não faz tudo. Ele não era tão bom quanto eu e quanto o Edu na bola, mas ele fazia tudo. Teve um jogo que jogou Santos e Botafogo, nós perdemos de 3-2 lá. Quando o jogo veio aqui, um treinador falou assim, marca o Zagallo que o Botafogo não joga nada. Nós marcamos o Zagallo e ganhamos de 5-0. Então o Zagallo não era o que mais aparecia num time que tinha Amarildo, Garrincha, mas era um jogador que onde toda a bola passava por ele, né? Então o Messi Zagallo, que completou 85 anos, parabéns Zagallo, o Brasil deve muito a você pelas conquistas. Todo mundo reclamava de você, mas veja que nós temos de treinador hoje, você é um exemplo. Aldo, chegamos ao fim do programa, queria agradecer a sua participação, venha mais vezes aqui, levar um abraço para a esposa, para a filha e que a gente possa participar de outros programas até o final do ano. Eu agradeço e se eu puder deixar aí também um abraço para os colegas advogados, que amanhã, dia 11 de agosto, dia da criação dos cursos jurídicos, lá em Olinda e São Paulo, que deu origem a tudo isso. E aí um grande abraço ao professor Dr. Écio Lescrec, que é um excelente advogado aqui na região. Écio, que foi homenageado ontem, nós estivemos aqui ontem com o Edmur Mesquita e o Écio mandou um abraço para o Edmur que também saudou o Écio Lescrec, nosso grande amigo. Escandon, chegamos ao final de um programa, Amigos da Água. Muito obrigado pela oportunidade, a você, a direção da TV Com, na Ação e Reação. E digo um pensamento sempre, cada gota conta, Amigos da Água, quer saber onde é que estão os outros Amigos da Água, por favor, se comuniquem, Amigos da Água. Bom, fique com Deus, com a nossa extensa programação da TV Com, muito obrigado.